Uma barra de nylon com diâmetro D1 igual a 90 milímetros está inserida dentro de um tubo de aço que tem um diâmetro interno D2 de 90,1 milímetros, como visto na figura. A barra de nylon é então comprimida por uma força axial P. Qual o valor dessa força P necessária para fechar o espaço entre a barra de nylon e o tubo de aço? Assumindo aí que o coeficiente de Poisson o módulo de Young, né? O módulo de elasticidade é 2,8 gigapascal e o Ni Poisson é 0,4, tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós temos aí dois materiais diferentes, uma barra de nylon e um tubo de aço, tá? A força vai agir somente nessa barra interna de nylon, tá? O tubo externo não vai estar sendo solicitado. Quando eu aplicar uma carga nessa barra de nylon, pelo efeito Poisson, ela vai aumentar o seu diâmetro, não é isso? Estou aplicando uma carga de compressão, aumento a seção transversal. Se eu estivesse aplicando uma tração, tá? Eu iria diminuir, como a gente está vendo aqui nessas duas figuras. Tá? Se eu tenho tração, a área da seção transversal vai diminuir. Se eu aplico uma compressão, tá? A tendência é que a área da seção transversal vai aumentar. Esse é o famoso efeito Poisson. Tá? Da onde vem o coeficiente de Poisson, que nada mais é do que a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, tá? Daí a fórmula, o Ni, né, coeficiente de Poisson, é igual a menos εt sobre εl, tá certo? Poisson é só isso. Então vamos lá, para a gente resolver essa questão, a gente precisa primeiro definir aqui a deformação, o εt, tá? Deformação transversal. Quem é essa deformação transversal? É o diâmetro final menos diâmetro inicial dividido pelo diâmetro inicial, tá? Quem é o diâmetro final? Eu estou falando que essa barra vai aumentar de diâmetro até ela encostar na parede interna desse tubo de aço, não é isso? Isso vai fazer com que a barra tenha um diâmetro final de 90,1 milímetros, que é justamente o diâmetro interno do tubo, tá? Então, esse é o nosso diâmetro final. Diâmetro final menos diâmetro inicial, dividido pelo diâmetro inicial, vai me dar deformação transversal, tá? Então, se eu pegar aí 90,1, né, que é o D2, menos 90, dividido por 90, eu tenho a deformação εt igual a 1,1 vezes 10 a menos 3, tá? Essa é a minha deformação transversal. Eu sei também, pessoal, que o Ni, o Poisson, é igual a 0,4, tá? Então, eu posso justamente aplicar aqui na definição do Poisson, né? Eu posso me utilizar dessa fórmula para obter a deformação longitudinal, tá? Então, eu sei que o Ni é 0,4, isso é igual a menos εt dividido pelo εl, tá? Eu já tenho o εt, vou obter agora o εl, tá? Que vai me dar menos, né, da fórmula, 1,1 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,4, de forma que a deformação longitudinal é menos 2,75 vezes 10 a menos 3. Isso está fazendo sentido, esse sinal aqui, pessoal? Tá? Quando a gente estava estudando os conceitos de deformação, a gente falou que as deformações de compressão, elas são negativas, não é isso? A tensão longitudinal aqui é compressão, tá? Essa barra está sendo comprimida dentro do tubo, tá? O valor dessa deformação longitudinal é, então, menos 2,75 vezes 10 a menos 3. Eu também sei, pessoal, que o módulo de elasticidade, ou o coeficiente, o módulo de Young, ele nada mais é do que a relação entre tensão e deformação, tá? A gente falou de dois módulos, um é o módulo de Young e o outro é o módulo de cisalhamento, né? Que a gente vai tratar do módulo de Young, que trata das tensões e deformações normais ou longitudinais, tá? Então, qual é a definição aqui do módulo de elasticidade ou módulo de Young? É a tensão dividido pela deformação. Tensão normal dividido pela deformação normal ou longitudinal, tá?
Isso aqui, né, esse módulo, ele é uma propriedade intrínseca do material. Todo material tem uma característica, então a gente chama isso de propriedade fundamental do material. O nylon, esse nylon que foi utilizado aqui, ele tem um módulo de 2,8 vezes 10 a 9 Pascal, né? 2,8 gigapascal, tá? Então, se eu aplicar esse valor aqui na fórmula, tá? Eu tenho que 2,8 vezes 10 a 9 é igual à tensão normal, que eu ainda não sei, mas eu sei quem é a tensão longitudinal, que eu acabei de calcular, que é menos 2,75 vezes 10 a menos 3, tá? Se eu fizer essas contas aí, pessoal, eu vou chegar aqui num sigma, né, uma tensão de compressão de menos, tá? Menos porque é compressão, menos 7,7 MPa, tá? Lembrando aí que a gente vem utilizando, né, na resolução dos nossos problemas as seguintes unidades, tá? A gente tem força em Newton, área em milímetros quadrados, isso para nos dar aí uma tensão em MPa, tá certo? Então, a gente tem aqui uma tensão de como a gente descobriu que a tensão necessária para fazer com que aquela barra ela se expanda até encostar na parede do tubo de aço, ela precisa ser 7,7 MPa. Mas ele não está perguntando qual é a tensão, ele está perguntando qual é a força, tá? A gente volta para mais uma definição, né, que é a definição de tensão normal. Nada mais é do que a força sobre a área, no caso a área da seção transversal, que a gente tinha calculado aqui, nada mais é do que a área da seção de uma seção circular, tá? Que é π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado, né? No nosso caso aqui, nós obtemos aí 6.361,7 milímetros quadrados, tá? Então é só jogar isso aqui diretamente na fórmula e a gente vai obter uma força aí igual a aproximadamente 49 kN, né? 48,98 kN, tá? Então essa é a solução desse problema.